E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Então eu tô aqui dando continuidade a esse forro de gesso, né, que eu tô fazendo aqui nessa garagem, onde eu gravei aí a parte 1, eu fazendo, né, o forro de gesso. E esse é o parte 2. Então um vídeo um pouco maior aí, mas tem bastante detalhe. Aqui eu já comecei de manhã, já amarrando aqui a primeira plaquinha, ó, dando continuidade aonde eu tinha parado ontem. E aí eu tô amarrando as plaquinhas, como eu falei pra vocês, né? Eu vou puxar essa fileira aí, ó. Estou amarrando aqui sem linha e sem laser. Então o esquema é esse. Passo o arame ali, ó. Confere o alinhamento, né? Eu miro lá para a tabica, né? Para ver se está indo bem o alinhamento. Depois que termina a fileira inteira, a gente dá mais uma conferida. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Deixa o arame bem esticado, né? Pra você fazer volta. O arame tem que ficar bem esticadinho, né? Que às vezes a pessoa dá a primeira laçada ali embaixo na placa e o arame fica folgado na parte de cima, né? Enganchado em algum lugar. Então é bom estar sempre dando esse talento, prestando essa atenção, né? Como eu falei para vocês, é um vídeo um pouco grande aí, mas para o pessoal que está novo no gesso ou que quer arriscar e fazer um forrinho de plaquinha, vendo esse vídeo de ontem, né, e o de hoje, os dois vídeos juntos, para fazer dá para pegar bastante detalhe, bastante macete, né, no forro de gesso. Arame galvanizado, esse arame não enferruja, a gente chumba ele depois onde a gente cortou, né, e o forro, a plaquinha eu tô puxando dessa maneira, como você tá vendo aí, eu vou puxando, vou olhando o alinhamento, eu miro lá na tabica, né? Lá na parte de baixo da tabica, eu olho, deixo um pouquinho para cima, né? Um pouquinho meio arqueado para cima, porque conforme o forro vai andando, né? Vai dando um segmento, ele vai sentando, né? Ele vai baixando mais um pouquinho. Então a gente nunca deixa ele 100% reto, né? Na primeira, na plaquinha, né? Se você deixar ele bem retinho, ele vai, com o tempo, ele baixa um pouquinho. Então quando você terminar o forro, você vê que ele baixa um pouco. Então é melhor deixar um pouquinho para cima logo, um pouquinho arqueado, né? Você vai amarrando os arames e vai deixando um pouquinho arqueado. Depois ele vai sentando, depois ele vai ficando no lugar certo. Então a gente tem essa experiência, né? Quase 30 anos aí trabalhando aqui no ramo do gesso, né? Gesso liso, forro, sanca. Então a gente já tem essa experiência. Muitas vezes eu esticava a linha e levava o forro, né, na linha, certinho. E quando terminava o forro, eu via que o forro ele estava um pouco para baixo. Porque ele dá aquela... Ele baixa um pouquinho mesmo, né? A tendência é baixar um pouquinho. Quando você chumba, que o chumbo molha, né, a placa, amolece um pouco e ela acaba baixando um pouquinho. Então você deixa já para cima. Principalmente quando você está fazendo um forro no madeiramento, né? Que o madeiramento também ele cede um pouco. Nesse caso aqui, como é ponta-leite, esse ponta-leite já está seco, né? Um ponta-leite bem grosso. Não vai ceder não. Então estou colocando ali já a penúltima placa para finalizar essa fileira. Sempre conferindo o alinhamento. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer, né, o acabamento do forro. Colocando ali a última placa dessa fileira aqui, ó. A última placa ela pegou praticamente inteira também, então eu coloquei um arame lá no canto para ajudar. E agora já terminei de amarrar as plaquinhas, né? Essa fileira aqui, ó. Vou mostrar para vocês o alinhamento, ó. Tá vendo? Perfeito. Retinho. Agora a gente vai vir com a chumbação, chumbando aqui, ó. O menino vai chumbando aqui essa que eu já puxei, nesse lado que eu puxei. Vai fazendo o chumbamento. Para chumbar a massinha aqui, ó. Já tá no esqueminha. Enquanto ele vai chumbando aquela que eu já puxei para lá. Quando ele chumbar a primeira ali, ó, que já dei acesso, eu continuo, né? Eu pego dali agora e vou puxando para esse outro lado de cá. Então por isso que eu acabei me acostumando a fazendo dessa forma, né? Eu puxo um lado, enquanto o menino vai chumbando, eu vou puxando do outro lado de cá.
Aqui eu já puxei, né, uma fileira, ele já chumbou aqui, ó. Aquela primeira que eu já tinha puxado, ele chumbou. Depois vai dar um grauzinho aqui no chumbo. E já puxou, já chumbou, tá chumbando também esse lado de cá, que eu puxei, né. Chumbou aquele lado e veio para esse lado de cá. Aí quando ele vai chumbando aqui, essa placa, né, tá retinha também, mostrando para vocês o alinhamento. Aí eu vou puxando do outro lado de lá, e assim vai, né. Quando ele tá de um lado, eu tô do outro. Mostrando para vocês aqui o alinhamento. Retinho. Uma leve curva para cima, que é para assentar depois. Mostrar para vocês também o alinhamento daqui, ó. Placa retinho. Ele tá vindo chumbando já esse lado. E aqui no final, deu essa brechinha aqui, ó. Aí para eu não tirar uma tirinha bem fininha para cá de 4 centímetros, 4, 3 centímetros, eu vou fazer o que? Eu vou completar isso aqui com estopa. Como ele tá fazendo aqui, ó. Bota uma estopa em cima e depois a gente preenche aqui o gesso. Aqui, ó, nesse dentinho aqui, quando ele for chumbar aqui, vai colocar uma escorinha, apertando um pouco a tabica, ó, para ela... Coloca a escorinha aqui, ó, forçando um pouco, para ficar retinho. Então são pequenos detalhes que, se a gente não observar na hora, depois fica mais difícil para estar consertando. Então é isso aí. Estamos aqui, né, puxando esse forro de gesso aqui nessa garagem. Aqui eu vou mostrar para vocês também amarrando as plaquinhas. Enquanto ele está chumbando lá, eu vou puxando para cá. O segredo é esse, você encaixou a plaquinha lá, passa o arame. Aqui tem um fiozinho, né? Então a gente passa o arame na plaquinha, amarra bem amarradinho, confere o arame se tem alguma ponta, né, folgada. Deixa bem esticadinho o arame, ó. Miro lá na tabica. O arame que a gente usa aqui é sempre de 2 voltas, né, de 2 pernas. Para fazer de uma perna só eu não faço, porque não é legal, né, se precisar de você reajustar a placa, alguma coisa assim nesse sentido. Se você tiver com uma perninha só de arame, você não tem como subir a placa, né. Aqui é a segunda placa, sempre conferindo o alinhamento. E ajustando, né? Se precisa baixar, se precisa subir. Aqui eu já puxei 2 fileiras de um lado e 2 de outro aqui, ó, já hoje. 3 na verdade, né? Que o outro eu tinha deixado só uma. Então é isso aí, vamos fechando aos pouquinhos o forro. Na sequência eu mostrar para vocês aí como a gente faz também a questão, né, do acabamento. Aqui eu vou mostrar para vocês o alinhamento, já está perto de fechar, ó. Eu gosto sempre de mostrar o alinhamento aqui, ó. Você vê que o pano do forro está retinho. Retinho, retinho. Canto aqui, né? Que a gente vem preenchendo com estopa. Alinhamento. Então isso aí, falta 2 carreirinhas aqui para fechar. Aqui eu fechei o forro, né, já todo fechado. Agora a gente vai entrar com o acabamento. Esse acabamento do forro aqui a gente não usa, como eu falei no vídeo de ontem, né? A gente não usa dar gesso nele inteiro. A gente vai dar gesso só na emenda, né? Só nesse friso. Vai só rejuntar. Então a massa já está pronta. Para fazer esse trabalho a gente usa a massa normal, né? A massinha normal aqui, ó, faz um pouquinho, não faz ela tão forte, né? Massinha normal, mais fraquinha, né? Sem ser aquela massa muito forte. E mexe um pouquinho aqui a ponta, né? Como a gente já sabe, mexe um pouquinho aqui na frente. O gesso tá bem lento, então eu vou mexer bastante aqui na ponta. Para quê?
para esse gesso ir secando, e eu vou usando, né, e vai dando tempo eu chegar a usar o gesso todo, né, para não perder. Rejuntar todo o forro. Então eu vou rejuntar todo o forro para depois vir com o alisamento, né, final. Então aqui a gente mexe bastante aqui, ó, a pontinha dele. Então a gente faz isso aqui, ó, menos da metade, né, mexi aqui, ó. E vai conferindo, mexe um pouco de novo. E vai conferindo. Quando ele firmar, que você já dê para você pegar com a espátula, que ele não estiver escorregando demais, né? E nem esperar ficar muito seco também, né? Na hora que você vê que dá para você pegar com a espátula, já que ele não está pingando demais, você já começa, né, a colocar aqui nas emendas, né? No friso das plaquinhas aqui, ó. E aqui a gente faz isso aqui, ó. Vai pegar, né? Quando você já consegue pegar, ó, você já vai preenchendo os frisozinhos aqui, ó. Essa é a forma que a gente faz. Preenche, né? Você preenche aí umas 2 placas, né? No máximo, né? Ou uma placa e meia, uma placa. E já volta tirando, né? Cortando, né? Porque se você preencher muito, né? Depois para tirar dá trabalho. Se gesso seco aqui fica ruim para tirar. Eu até lembro que quando eu comecei a trabalhar com gesso, né? Eu estava fazendo um forro juntamente com o meu irmão. E a gente encheu eles assim, a emenda. E não se preocupou tanto. Foi enchendo, foi enchendo. Daqui a pouco tinha enchido quase o forro todo. E para tirar depois, né? Para tirar deu trabalho. A gente não tinha experiência, então enchemos muito. Quando foi tirar estava duro. Deu um trabalhão danado para tirar. Então a gente enche aqui um pouco, né? Percebe que o gesso está molinho ainda. Então você preenche aí 2 plaquinhas, né? E já tira. Já corta, né? Para não acontecer de esperar o gesso secar, porque senão fica ruim para tirar. Mas aqui eu enchi aqui 2 plaquinhas. Aí eu corto aqui com a espátula. Ou com a de aço também dá para cortar, né? Para tirar esse gesso. Fica só o friso, né? Cheinho de gesso. Tá molinha ainda, cortar antes de secar. Como eu falei para vocês, se esperar secar, se bombear ele seca na placa, você tira, mas tira rasquetando a placa e dá um mau trabalho. Se secar muito mesmo, para tirar, dá muito trabalho mesmo para tirar. Aí fica um serviço feio, né? Aqui você tirou, quando o gesso está mola, fica perfeito. Aqui a gente encheu todo o forro inteiro, né? Preencheu todas as emendas, todos os frisos, né? Preenche dessa maneira aqui, ó. Que agora fica melhor para a gente fazer, né, o acabamento final. A gente vai vir agora com o alisamento, né, dessas emendas. Encheu tudo aqui, inclusive até o canto, a gente encheu os cantos, tudo. Esses cantos, né, eu prefiro fazer ele com a espenadeira de aço. Porque às vezes ele fica mais grosso assim um pouquinho. E eu prefiro fazer com a de aço. Dá para fazer também com a espátulazinha de plástico, que eu vou mostrar para você. Mas eu prefiro fazer com a de aço. E o gesso, né? E o gesso para fazer esse acabamento é o mesmo esquema, não tem segredo, né? Não tem segredo, não é outro gesso, não é outra forma. De maneira nenhuma, é o mesmo gesso, a mesma massinha, do mesmo esquema. A gente vai mexer um pontinho também. E a gente vai utilizar aqui, ó, nas emendas. A gente vai utilizar uma espátulazinha de plástico, dessa aqui, ó. Para alisar as emendas, né? O meio da placa, aqui, ó. Isso aqui é bem legal para alisar com essa espátulazinha aqui, ó. Alisar assim, ó. Alisar só a emenda, né? Da placa. Só o frisozinho aqui, ó. Com essa espátulazinha de plástico, ela é boa para fazer isso. Dá para fazer no canto também, mas como eu falei para vocês, né? O canto às vezes tem um friso mais largo, né? Então eu prefiro usar logo a de aço.
mas pro meio aqui da placa dá certo. Aqui, ó, como eu tô falando para vocês, aqui tem um friso mais largão, então eu vou utilizar logo a de aço, né? Como se fosse alisando um canto, né, de gesso liso normal. E essa espátulazinha de plástico eu uso para fazer, né, as emendas, né, do meio aqui da plaquinha, no meio do forro. Mesmo esquema, você pegou um pouquinho de gesso, o gesso está firme, pega um pouquinho na espátulazinha ali, como eu estou mostrando para vocês, ó, pega um pouquinho na mão mesmo aqui, ó, e vai fazendo isso aqui, ó. Fazendo esse acabamento aqui, ó. O friso já está cheinho, né? Como eu falei para você, já está sequinho. Então fica fácil para fazer isso aqui, ó. Você passa a espátulazinha e o friso, né? A emenda fica bem lisinha. Dá para fazer com a de aço esse alisamento? Faz também, eu já fiz muito com a de aço. Só que essa espátulazinha é melhor. Não força tanto, né? É melhor para fazer com ela aqui, ó. A espátulazinha de plástico. Você pode até fazer essa espátulazinha de plástico com cano aí de PVC, né? Ela fica mais maneira do que com a de aço aqui, ó. Pega um pouquinho de gesso, vai direto na emenda, né? Então é dessa maneira que a gente faz o acabamento do forro, né? Faz um gessinho normal, mexe um pouco. Aqui, ó, com a própria espátulazinha, né, de plástico, eu já estou tirando a rebaibazinha que fica, né, em volta da emenda. Então a gente deixa todas as emendinhas, né, dessa maneira, alisado dessa maneira. Aí depois vem só a parte da pintura, né, aí o cara vem com uma mãozinha de massa corrida inteira, né, no forro. O certo é fazer uma massa corrida, né, não só nas emendas, mas sim no forro inteiro. Às vezes o pessoal vem e põe massa corrida só na emenda. Aí o pintor às vezes deixa a emenda alta, né, de massa corrida. Que a gente deixa o forrinho retinho assim, ó. Mas se o cara passar a massa corrida e deixar alto, aí fica feio, né? O certo é passar uma massa corrida, uma camada de massa corrida no geral, no forro inteiro. Caprichar aqui nas emendas, deixa as emendas bem lisinho. Então essa é a forma que a gente faz aqui o forro, né, de plaquinha. Aqui já está todo alisado, né, todas as emendas já está alisada. Encheu inteiro, né, cortou e depois veio com esse alisamento nas emendas, deixa tudo lisinho. Tá prontinho aqui o forro de gesso. Para finalizar, a gente passa aqui o carrinho, né, no canto. Eu gosto de usar aqui dois tipos de carrinho, esse carrinho mais largo para passar aqui na parte de baixo do forro, aqui na quininha, para tirar algum carocinho que ficou, alguma ondulaçãozinha que ficou, né, do gesso, da emenda da placa aqui, ó, alguma diferencinha. Então a gente passa esse carrinho no geral, né, toda a volta assim, e depois vem com um carrinho, né, de tabica, né, um carrinho de baguete, aqui, ó. Esse carrinho um pouco diferente, que ele é para pegar por dentro aqui da tabica, para tirar também as imperfeições, algum biquinho que fica, né, porque não tem jeito, né, sempre fica algum biquinho, alguma torturinha, então a gente tira com aqueles carrinhos, com esses carrinhos. Passa um carrinho embaixo e outro dentro da tabica. Então é isso aí, ó, tá prontinho aqui o nosso forro, nessa garagem. O forro de gesso aqui tá zerado. Aqui foi a última placa, né, que a gente faz esse buraco aí para chumbar, a última placa. Então tá aí, o forro de gesso. Com bastante detalhe, né, nesse vídeo, como eu mostrei para vocês. Desde amarrar a placa, na chumbação, né, no acabamento. Então é isso aí, mostrando para vocês nesse trabalho de gesso. Esse foi, né, a segunda parte, eu fazendo, né, forro de gesso. Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos, né, deixa aí um joinha para fortalecer aí o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.